Caríssimos irmãos e irmãs, muita paz. Estamos para celebrar o terceiro domingo da Páscoa. O evangelho deste domingo, além de ser um pouco longo, ele também tem significados profundos. Então, vamos tentar comentá-lo por partes. Eis a primeira parte. Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Vou dizer que essa é a primeira parte. E essa primeira parte trata da conversão de Pedro. Contexto, deu para perceber que é uma aparição de Jesus ressuscitado. O interessante é que quando Pedro diz, eu vou pescar, ele vai realizar a obra dele. Aqui, pescar, temos que entender, é evangelizar. Jesus havia dito, doravante sereis pescadores de homem. E o número dos apóstolos que estão ali, se nós contarmos, são 7, o número perfeito para uma obra. Um número perfeito, no caso, para a obra da pesca. Podemos dizer para a obra da evangelização. A barca de Pedro é a comunidade, é a igreja que tem a missão de ir pelo mundo e anunciar o evangelho. Mas não conseguiram pescar, apesar de terem o número perfeito. Porque tinha o projeto próprio de Pedro. Sei lá eu se o projeto de cada um. E exatamente porque não pescou, e depois que Jesus disse, deu-lhes uma palavra, lançai a rede do lado direito, pescaram uma grande quantidade de peixes que a rede quase se rompia. Porque posso ter projetos, mas sem a palavra de Jesus que nos une, que nos identifica, que nos dá uma identidade, que nos dá inspiração, o trabalho não dá certo. E daqui é que nós devemos, por exemplo, pensar nos trabalhos pastorais das nossas paróquias. Né? Às vezes, numa pastoral, num movimento, numa comunidade, né? Tem aquela pessoa que está lá coordenando e diz, vamos pescar assim. E não dá certo. E fica insistindo no seu projeto. E não se parte da palavra. Nós estamos em tempos de implementação do sínodo
sobre a sinodalidade, comunhão e participação. Claro, temos que estar juntos. E estando juntos, temos que partir da palavra de Deus. Simão Pedro, escutando que o discípulo que Jesus amava disse, é o Senhor, Pedro se veste, pois estava nu, desprovido, e se lança no mar. Se lança nas águas. Podemos ver aqui quase que uma imagem do batismo. Ou seja, ter uma veste nova, estar revestido do amor de Cristo, estar configurado a Cristo e a missão de Cristo. Então nós temos aqui, nesses sinais, né, de Pedro que reconhece que é o Senhor, que não foi na palavra dele que ele lançou a rede, temos uma conversão efetiva de Pedro. Não é o meu projeto, é o projeto de Jesus, é conforme a palavra dele. Continuemos. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse, vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. A pesca abundante é o fruto da missão feita na palavra de Jesus. Porque é Ele que nos inspira. Mas também é interessante esse detalhe, quem nos dá o verdadeiro alimento, que nos sustenta na obra de evangelização, é Jesus, no seu mistério pascal. É estranho, Jesus aparece na beira do mar pedindo se tem peixes. Quando eles pescam, Jesus já tem peixe assado e pão para distribuir aos discípulos. Não é nós que fazemos, mas é o Cristo que faz. É no seu mistério pascal, porque, é claro, nós que temos o ouvido acostumados ao Evangelho, né, nós que estamos acostumados ao Evangelho, nós percebemos claramente que se trata de uma figura da Eucaristia. Tomou o pão e distribuiu entre eles. É o próprio Cristo que dá o alimento. Nós temos ainda a terceira parte, que nos vai falar de uma outra conversão de Pedro, não mais a efetiva no seu projeto, mas uma conversão afetiva. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Ficou Pedro triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo,
Quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. É como se Jesus dissesse: agora, segue-me. Né? É um amor afetivo, porque a pergunta de Jesus tem um sentido: tu me amas, mas esse tu me amas é muito mais que amar, ou gostar. Né? Você é meu amigo, você tem os mesmos sentimentos que eu, você sente como eu, você está em comunhão comigo, os meus sentimentos estão entranhados em você. Até que na terceira vez, Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Claro, podemos ver aí uma referência às 3 vezes que Pedro negou Jesus, como ouvimos na Sexta-feira Santa, no Domingo de Ramos. Antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E agora, Pedro, por 3 vezes, confirma seu amor em Jesus. Então, para apacentar, é preciso ter os sentimentos de Jesus. Para estar na obra da evangelização, é preciso ter os sentimentos de Jesus. Portanto, não é só um amor efetivo, bacana o projeto de Jesus, mas também é afetivo. Um sentimento por esse Jesus. Não é uma ideia. Jesus Cristo não é uma ideia, é uma pessoa divina, verdadeiramente humana, com a qual nós nos relacionamos. Ele nos conhece. É preciso entrarmos na sua intimidade para vivermos a obra. Por isso, a obra de Jesus é pelos pequenos. O primeiro pedido de apacentar a Pedro é os cordeiros, os cordeirinhos, os filhotes, e depois as ovelhas. Né? Se vive este duplo amor, se pode dar glória a Deus como Pedro deu. Né? É interessante que no Evangelho de São João esse verbo cingir aparece no lava-pés. Jesus ergueu-se da ceia, tomou jarro, bacia, como nós celebramos na Quinta-feira Santa, e cingiu-se de uma toalha para lavar os pés. É o serviço. Pedro não aceitou esse sinal, este cingimento, vamos dizer assim, de Jesus. E agora Jesus usa o mesmo verbo para ele. Agora que você assumiu o meu projeto, agora que você me ama, né? Então, quando fores velho, outro te cingirá e te levarás aonde não queres ir. Indicando com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus, o martírio. Façamos a oração. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória, da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Continuemos na alegria desse tempo pascal e até o nosso próximo encontro.